Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, doutor Fernando. Nós já vou compartilhar aqui, te chamar para a gente já compartilhar essa. Doutor Fernando, olá, Tudo bem? tudo Há em quanto tempo? paz? Pois é, nada como as redes sociais para nos aproximar nesse momento de pandemia, né? Exatamente. Vai ser a minha madrinha do Instagram. Foi por sua Pois é, causa que eu entrei no Instagram. pois é, mas você vai ver que é um vício bom, É, mas assim, desde que não nos consuma o nosso tempo, mas de uma forma bem proveitosa. Então, inicialmente, deixa eu só corrigir aqui a altura deste celular, só um pouquinho. Isso. Então, inicialmente, gostaria de te agradecer. A gente sempre dá um minutinho para ver as pessoas entrarem. claro. Enquanto isso, a gente pode ir, né, introduzindo um pouquinho quem que é o doutor Fernando. Então, para quem não conhece, doutor, então nós estamos aqui falando diretamente do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, um grupo dedicado a discutir todos os temas relacionados à cabeça e pescoço, tanto do ponto de vista de educação profissional, quanto do ponto de vista de educação ao paciente, ao cuidador. Então, essa é uma das missões do grupo e nós estamos aqui hoje nessa live, começando ela agora. Então, eu sou a Aline, sou oncologista, que coordena esse grupo aí já tem 2 anos. E o doutor Fernando Dias, eu vou fazer uma breve introdução e depois ele mesmo se introduz e se apresenta. Doutor Fernando, eu conheço o doutor Fernando desde alguns anos. Eu comecei a lidar com cabeça e pescoço em 2006. Então, desde então, foi um professor que em todas as aulas, em todos os grandes congressos que eu vou, seja no Brasil ou fora do Brasil, o doutor Fernando está lá dando aula e foi um dos que me ensinaram muito aí sobre a cabeça e pescoço. Então, é uma honra enorme estar aqui com você, discutindo um pouquinho sobre o que é o câncer de cabeça e pescoço e o papel do cirurgião nesse momento. Então, o doutor Fernando é um cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto Nacional do Câncer, é um expert, faz parte de painéis tanto nacional quanto internacional, mas fique à vontade para dar suas credenciais aí, doutor Fernando, além de que a gente... o Rafa Sepulcro entrou, Rafael, seu aluno também, acho que vários aí que entraram, já tem uns 2 alunos seus aí. Então, vamos lá. Pode... Muito bem. Então, Aline, é um prazer estar conversando com você. Antes de mais nada, eu já tinha te dito isso, mas você está de parabéns pela criação do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Cabeça e Pescoço. Era alguma coisa que estava faltando, e isso tem ajudado muito na disseminação dos conceitos básicos de prevenção, detecção precoce e também como uma orientação para todos aqueles que têm interesse, sejam pacientes ou não, né, nessa matéria. Você pediu as minhas credenciais, eu sou chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto Nacional do Câncer, eu sou professor titular da pós-graduação em Cabeça e Pescoço na PUC do Rio e eu sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Nós tínhamos conversado antes e você tinha me pedido para falar sobre a minha visão do que é a cabeça e pescoço. Esse é um pedido que me coloca em xeque, porque normalmente quando alguém pede para outra pessoa falar sobre isso, significa que essa pessoa já está com uma idade bastante avançada, já viu muita coisa acontecer, né? Mas eu diria para vocês que as coisas aconteceram tão rápido nas últimas décadas e que todos nós fomos capazes de testemunhar um grande avanço no tratamento do câncer da cabeça e pescoço. Eu começaria na época em que eu iniciei a minha residência no Instituto Nacional do Câncer. Naquela época, a residência era uma residência em cirurgia oncológica e todos nós podíamos optar por uma especialidade, mas o meu interesse sempre foi a cabeça e pescoço.
por pessoas que eu conheci durante a minha vida. Primeiro, o Dr. Vitor de Araújo de Lima, pai do Roberto, com quem eu convivi. Depois, o Dr. Jacó Kligman, que eu conheci numa academia de ginástica. E finalmente, as informações que eu procurei levantar sobre, já que o assunto me interessava, onde é que seria o melhor lugar para que eu pudesse consolidar minha formação. Infelizmente, as informações naquela época todas convergiram para o Instituto Nacional do Câncer. Eu fiz a minha residência, que foi a nível de fellow, uma vez que eu já tinha 2 anos de cirurgia geral e 1 ano de cirurgia torácica na Marinha. Então foram mais 3 anos no INCA, junto com a pós-graduação da cabeça e pescoço, que está acoplada à nossa residência. E, ao final desse período, eu fui convidado a continuar. Então, eu poderia dizer para você, Aline, que eu vi diversas coisas acontecerem. Primeiro, durante a década de 80 e antes disso, né, o tratamento do câncer de cabeça e pescoço era basicamente cirurgia radical seguida de radioterapia. Sendo que foi só na época, na década de 70, que efetivamente as técnicas de reconstrução começaram a se desenvolver, sejam elas por retalhos regionais ou retalhos microcirúrgicos. E isso tudo permitiu para que o cirurgião de cabeça e pescoço fosse cada vez mais ousado em termos de radicalidade. Mas, infelizmente, essa radicalidade ela não se traduziu em sobrevida livre de doença. E todos nós sabíamos que alguma coisa a mais deveria ser oferecido para os doentes. Na década de 80, o tratamento era feito com radioterapia convencional. A maioria dos institutos tinham um aparelho de cobalto. Então, eram tratamentos que agregavam uma quantidade enorme de morbidade. Isso nós estamos falando de 70, 80? Desculpa te interromper. 70, 80, Oncologista 70, nem 80. Falava nessa época, né? A equipe não tinha oncologia nessa época, né? Acredito que era pouco falado. Isso. No Instituto Nacional do Câncer, onde nós tínhamos diversas reuniões multidisciplinares, nós tínhamos o grupo de sarcoma, grupo do câncer de ovário, etc, etc. E na cabeça e pescoço, nós não tínhamos isso, né? Nós tínhamos muita dificuldade em convencer algum colega oncologista clínico que pudesse ter interesse em participar conosco. Você sabe que é exatamente nessas reuniões que a gente cresce, todos, né? Como grupo e individualmente. Mas naquela época eu tive a felicidade de conviver com pessoas que introduziram coisas novas na cabeça e pescoço. Dr. Jacó com os retalhos regionais, Dr. Geraldo Matos de Sá com a cirurgia da base do crânio, que ele aprendeu com o Dr. John Conley, e o Dr. Mário Galvão, que tinha acabado de voltar da Inglaterra e que iniciou toda a caminhada dele em reconstrução de doentes com câncer, mas com bastante ênfase em cabeça e pescoço. Então, naquela época, eu me lembro, Aline, nós fazíamos uma quantidade assim extraordinária de laringectomias totais. Eram muitas. E, basicamente, nós não tínhamos outras opções do que essa cirurgia radical, que, como você sabe, deixa uma série de sequelas, né? Se você for pensar que numa instituição pública a gente vai ter um número significativo de pessoas que não sabem escrever e não sabem ler, então, se você impede que essas pessoas se comuniquem, você praticamente afasta esse indivíduo do mundo e do contato entre as pessoas. Então, isso tudo preocupava e incomodava muito o nosso grupo. Naquela época, nós contávamos com algumas pessoas, principalmente com um apoio da fonoterapia, da fonoaudiologia, através da doutora Célia Schwartz, que era tia do Jacó, que trabalhava junto conosco, né? Mas nós não tínhamos ainda aquele senso multidisciplinar que nós temos hoje. E aí
final da década de 80, no início da década de 90 do século passado, nós tivemos a publicação do Trial dos Veteranos, escrito pelo Gregory Wolfe e o Wang, e que abriu as portas da cabeça e pescoço para a oncologia clínica. Sim. Eu confesso a você que naquela época nós não vimos essas tentativas com muito bons olhos, sabe? Mas... Até hoje, o oncologista é o patinho feio da cabeça e pescoço. Não, Eu já te contei vai... essa história. Tem alguns alunos que sabem conviver comigo no hospital, na época de internato, um cirurgião de cabeça e pescoço que é João Marcos, e João Marcos me ensinou muito. O João Marcos, eu chegava assim na reunião multidisciplinar, ele falava assim, não falava assim, a oncologista chegou, não, ele falava assim, a quimioterapeuta chegou, ou seja, é aquela que só sabe indicar a quimioterapia, não sabe nem discutir o caso. Então, a visão do cirurgião de cabeça e pescoço era que a gente era um tecnólogo, né, nesse sentido, só dar remédio. E não... Mas essa era uma forma pejorativa, né? Era o quimioterapeuta que dá a quimioterapia. Quer dizer, essa era uma forma de descaracterizar o especialista, o oncologista, né? Que é muito mais do que isso, é óbvio. Né? E aí, logo depois dessa publicação do New England, a gente teve duas publicações muito importantes. A experiência da EORTC com o Jean-Louis Lefebvre, que é um velho conhecido nosso, e depois a meta-análise publicada pelo Pignon, que basicamente bateu o martelo e estabeleceu a quimio-radioterapia concomitante como a grande opção do tratamento de tumores de cabeça e pescoço, particularmente da laringe. E aí, se a gente for analisar, né, o que o cirurgião tinha para oferecer e o que o oncologista tinha para oferecer, né, a maioria das cirurgias que nós indicávamos para câncer moderadamente avançado e avançado eram cirurgias que deixavam sequelas importantes, eram cirurgias que, na maioria das vezes, o acesso cirúrgico para a ressecção da lesão ele causava muito mais morbidade no paciente e causava muito mais transtorno no paciente do que a própria ressecção do tumor. Mas esse foi, no meu entendimento, esses trabalhos foram a porta de entrada para que o oncologista clínico se interessasse efetivamente pela matéria, pela disciplina. Né? E a partir do momento em que o oncologista clínico ele se interessou, né, ele passou a se agregar aos grupos de cirurgiões de cabeça e pescoço. Isso aconteceu no INCA, o primeiro oncologista clínico que efetivamente teve interesse em participar das nossas residências, das nossas discussões e mesas redondas, que é o Daniel Reichenhorn. Né? E daí, a partir daí, surgiram outros, surgiu você. Né? Olha que isso tem tempo, hein? Tem tempo, pois é. E Daniel vai vir aqui também. Hoje a gente já combinou. Daniel, daqui 3 semanas, está aqui para discutir tratamento quimioterápico também. Maravilha. Ele é sensacional. E aí começaram a surgir, e é interessante analisar de que forma isso aconteceu. Então, por exemplo, o nosso serviço sempre teve um viés muito forte no tratamento do câncer da laringe, assim como boca e outras coisas, mas laringe. Né? Laringe sempre interessou muito aos cirurgiões do Instituto. E aí nós tivemos acesso às cirurgias subtotais, que são as laringectomias supratricoideias, né? Com todo aquele acento oncológico, que nos chamou muita atenção. E o que chama atenção, efetivamente, é o fato de que essa técnica foi descrita na década de 50 do século passado, pelo Mager e pelo Rieder, que eram alemães, mas ela foi popularizada pelo um francês, que era Olivier Lacourrey, em Paris, e nos Estados Unidos ela foi introduzida pelo Gregory Weinstein, o mesmo que foi responsável pelo desenvolvimento da cirurgia robótica transoral junto com o Bert O'Malley.
Mas, por mais estranho que pareça, nos Estados Unidos essa técnica ela não se estabeleceu, as pessoas Não não se pegou. interessaram por isso. Previamente a ela, né, nós tivemos o Dr. Bruce Pearson, que era da Clínica Mayo, que descreveu a cirurgia quase total, ou near total, que nós oferecemos até hoje por um motivo muito simples. Ela tem as suas indicações para tumores moderadamente avançados e avançados. Ela tem resultados oncológicos semelhantes à da laringectomia total, né? Ela faz com que o paciente tenha que ficar com uma traqueostomia o resto da vida, mas o paciente pode falar, ele fala com uma fístula vocal constituída por um fragmento de prega vocal e uma aritenoide. Então, se você imaginar isso para um paciente que é analfabeto, paciente que não sabe ler, não sabe escrever, e vai perder a sua comunicação, a fala, né? Isso é um ganho muito grande. E a gente continua oferecendo isso para os pacientes. Mas desde a época em que o Emilson de Freitas, que foi o pioneiro disso aqui no Brasil, fez a primeira laringectomia supraclicoideia, né? Nós passamos a indicar e realizar essas cirurgias num número muito grande de pacientes. Eu tenho a impressão que nós temos a segunda ou terceira maior casuística nisso aí, atrás dos franceses e dos italianos. E, posteriormente, os italianos, que têm um assento cirúrgico muito grande em cabeça e pescoço, eles desenvolveram uma cirurgia que, além das indicações da supraclicoideia, que eles chamaram de supratraqueal, e que passaram, graças a eles, cirurgias que eram consideradas contraindicações para a cirurgia supraclicoideia passaram a ser indicações com a retirada de quase toda a cartilagem cricoide, que é a base da reconstrução da cirurgia subtotal supraclicoideia. Isso tudo fez com que, no meu entendimento, junto com o interesse do oncologista clínico e junto com o fato de que cada vez mais a gente conseguia agregar pessoas ao time de cabeça e pescoço, as pessoas entenderam o quanto era importante que a abordagem no tratamento desses doentes fosse absolutamente multidisciplinar. E eu diria para você que foi mais ou menos nessa época em que os grupos se formaram, não só com médicos, mas com profissionais de outras áreas, reabilitação, psicologia, fisioterapia. Foi exatamente nessa época em que a gente começou a ver a publicação de diversos trabalhos e diversos questionários preocupados em qualidade de vida. E a gente passou a entender que o controle do câncer ou a erradicação do câncer não fazia sentido se a gente não pudesse oferecer para o paciente uma qualidade de vida que proporcionasse o retorno dele ao convívio familiar, social e profissional. Então, nessa época, né, no final dos anos 90, a gente teve agregado o conceito de preocupação em qualidade de vida. Existe Interessante como demorou, né, doutor Fernando? Assim, a gente, até hoje, você está falando aí da cirurgia no final da década de 90, mas a oncologia clínica, o conceito de qualidade de vida, em pesquisa clínica, em pesquisa com quimioterapia, o conceito de qualidade de vida é muito novo. Os grandes estudos agregaram um questionário de qualidade de vida recente. Então, se você for pensar que um desfecho que é importantíssimo, que é a sobrevida do paciente, mas não somente esse, mas qualidade de vida, às vezes você faz uma quimioterapia, mas o paciente vai viver tão mal aquele tempo que ele tem para viver, e a qualidade de vida é tão importante ou mais importante do que qualquer outro tempo de vida a mais. Então, se a gente pensar nisso, a gente está muito atrasado nesse conceito, né? Na inserção do tema qualidade de vida, tanto na cirurgia, quanto na radioterapia, quanto na oncologia clínica. Eu queria te fazer assim,
uma pergunta que você fez todo esse histórico das grandes cirurgias que a gente depois diminuindo para por exemplo, a laringectomia subtotal. E agora nós estamos chegando na década de 2000, 2010, 2020, e uma agregação de inovação que a gente teve do ponto de vista de cirurgião, de cirurgia em cabeça e pescoço, foi as cirurgias minimamente invasivas. E eu te pergunto, onde que entra as cirurgias minimamente invasivas, para quais tumores que ela é indicada na cabeça e pescoço, e não só, quando eu falo cirurgia minimamente invasiva, todas, mas também principalmente a robótica, porque quando a gente fala em inovação em cabeça e pescoço do ponto de vista de cirurgia, todo mundo fala robótica. E explica um pouquinho o que é a robótica, cirurgia minimamente invasiva, e se é indicado para todo mundo, né? Sim, porque tem muita gente aí, tem muito cirurgião, tem oncologista nos vendo, mas tem paciente também que eu já vi. Fala um pouquinho aí para a gente isso. Então, nesse trabalho que eu ia me referir para você, escrita por um cirurgião de Toronto chamado John de Almeida, e um outro que agora está na Clínica Mayo, que é o Eric Jenden. São dois cirurgiões jovens e que se dedicam à cirurgia robótica já há algum tempo, inúmeras publicações. Ele fez um cronograma, que eu gosto de apresentar nas minhas aulas, né? Que é um histórico do tratamento do câncer da orofaringe, né? E que começa na década de 80. Cirurgia radical, radioterapia ou radioterapia exclusiva. Depois você tem o advento das publicações em químio, radioterapia para o câncer da laringe, e que acabou sendo utilizado também em outros tumores avançados de cabeça e pescoço, principalmente o câncer da orofaringe. E aí você teve o advento, primeiro, do laser. Eu não sei se você se lembra de um cirurgião alemão chamado Wolfgang Steiner. Não, né? Não. Então, o Steiner, ele era um cirurgião oncológico, otorrino, cabeça e pescoço, da Alemanha, e ele publicou uma série de trabalhos com o tratamento do câncer da laringe inicial e moderadamente avançado com laser pela via transoral. Esses foram resultados que, na verdade, eles não se reproduziram em outros ambientes, em outras áreas geográficas. Mas você teve, a partir daí, o estabelecimento do laser, que é uma outra forma minimamente invasiva, já que você faz a tua ressecção pela via natural, com diversos núcleos nos Estados Unidos. Na Universidade de Washington, com um cirurgião chamado Bruce Hawley, com o pessoal da Clínica Mayo de Phoenix, que é o Rimi e um outro colega, eu não me lembro o nome, né? E que indicam a cirurgia laser transoral não só para cirurgias da laringe supraglótica, mas também da laringe glótica. Junto com isso, ou junto com o interesse disso aí, né, surgiram vários equipamentos e vários instrumentos cirúrgicos que são chamados afastadores, né, bastante específicos para a via aérea e digestiva superior, e que permitem o uso tanto do laser quanto do robô. E aí, em 2007, você tem o uso do robô para cabeça e pescoço, desenvolvido pelo mesmo Gregory Weinstein, da laringectomia supracricoideia, e o Bert O'Malley, da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, né? E que voltaram a apresentar, ou voltaram a deixar disponível a cirurgia para a orofaringe como uma das principais formas de tratamento. Então, se você imaginar que para a gente operar um T2 de amígdala, a gente tinha que fazer uma incisão médio-labial, uma mandibulotomia de acesso, para poder chegar lá e ressecar essa lesão, e depois ter que reconstruir, né? Todo esse acesso, né, e a correção ou fechamento desse acesso eram muito mais mórbidos do que a própria ressecção da lesão, né? E aí, com o desenvolvimento dessas técnicas, duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro, a gente entendeu que nas ressecções relativamente grandes de orofaringe, que
no passado a gente pensaria obrigatoriamente em reconstruir, né? As áreas ressecadas, elas cicatrizam em segunda intenção, existe o avanço da mucosa, que atapeta toda a área ressecada, sem necessidade de reconstrução. Junto com isso, né, paralelamente a isso, para a orofaringe, você teve, graças aos questionários de qualidade de vida, uma preocupação com pacientes que eram submetidos a tratamento com quimio-radioterapia em altas doses e que a médio e longo prazo desenvolviam disfagia importante, mesmo sem doença, pela fibrose, musculatura constrictora, etc., etc., né? Então, você passou a se preocupar um pouquinho mais com o que tipo de tratamento você ia indicar e para quem. Existe um outro trabalho de um autor chamado Valvekar, que é muito interessante e que é o seguinte: ele estudou um grupo de pacientes com T1 e T2 N0, ou N positivo de orofaringe, tá? E comparou o estadiamento clínico com o estadiamento patológico. E chegou à conclusão de que o estadiamento clínico ele estava errado, ou ele estava inadequado, em cerca de 40% dos pacientes, né? O que, em resumo, significa que em 40% dos pacientes, ou 40% dos pacientes que não fossem submetidos à cirurgia, eles provavelmente não teriam sido submetidos a um tratamento adequado, ou com excesso de dose, ou por uma má interpretação do estadiamento, né? Então, hoje a gente sabe que essas informações, né, elas são absolutamente cruciais. E se você devolve à cabeça e pescoço a possibilidade de oferecer para o time multidisciplinar um estadiamento patológico absolutamente correto, tá? Fidedigno, né? Você vai poder poupar pacientes de tratamentos adjuvantes mais agressivos e você vai indicar tratamentos adjuvantes mais agressivos aos pacientes que efetivamente vão precisar disso. Sobre essa questão, a gente está falando agora, né, você fez todo esse histórico, me fala um pouquinho, uma coisa que oncologista preocupa demais, duas coisas, comagem e que a gente discute demais, uma margem, claro, em qualquer tumor, margem positiva tem pior prognóstico, mas o tamanho da margem também faz diferença em alguns tumores. Como é que é a interpretação do cirurgião para a margem cirúrgica, a depender do subsítio? Existe um tamanho padrão? 1 centímetro, 5 milímetros? Assim, qual que é o conceito de margem? E um outro conceito que eu acho que é importante também trabalhar é a gente saber, assim, o esvaziamento cervical, que a gente, como você falou da cirurgia aberta, grande, até a cirurgia minimamente invasiva, até a gente chegar na robótica, mas a gente também tem esse histórico do esvaziamento cervical, que a gente começou cervical radical, até para o eletivo, depois o seletivo, depois para o super eletivo. Então, como é que é essa questão da margem e do esvaziamento cervical, doutor Fernando? Então, Aline, eu acho que isso tudo tem a ver com o conhecimento cada vez maior que a gente tem do comportamento biológico da doença, né? Em relação às margens de ressecção cirúrgica do tumor primário, o padrão ouro são 5 milímetros, meio centímetro, tá? Isso para a maioria dos sítios do trato aerodigestivo superior, exceto a língua. A língua, porque a mucosa ela recobre imediatamente as camadas musculares da língua, né? E se você imaginar o cirurgião fazendo uma secção na língua, né, cortando essas fibras musculares, né, você vê que no momento em que você está fazendo a secção da língua, várias fibras musculares elas se retraem. E nessa retração, mesmo que você esteja oferecendo
o meio centímetro nessa ressecção, eventualmente ninhos de células podem ser carregados, retraídos junto com essas fibras musculares, né, e permaneçam no nosso limite. Então, para a língua, o limite não é meio centímetro, o limite é 1 centímetro em todos os As limites bordas. do perímetro. E aí, falando sobre a cirurgia robótica, né, o que aconteceu foi o inverso. Né? Porque na cirurgia robótica, no procedimento que é o mais realizado, que é a amidalectomia radical, né, o teu limite profundo é a musculatura constrictora. Tá? Então, na maioria das vezes, o teu limite de ressecção profundo é o músculo constrictor, que não tem mais do que 2 milímetros. Então, a partir dos resultados com a cirurgia robótica, etc., etc., né, nós passamos a entender também que o limite, pelo menos naquela topografia, não seria 5 milímetros. 5 milímetros você está em cima da carótida. Tá? E que 2 centímetros apenas poderiam ser considerados como um limite adequado oncologicamente falando. O tratamento do pescoço também, que é a doença no pescoço metastática, é um dos carros-chefe do câncer da cabeça e pescoço. Né? Você é muito nova, mas houve uma época em que pescoço positivo, né? N1 para cima, o tratamento do pescoço era um esvaziamento cervical radical, que incluía estruturas linfáticas e não linfáticas. Mas eu pego muito paciente hoje recidivado com aquele pescoço completamente dissecado, né? É uma coisa que não tem nem movimento mais, né? Então, na década de 60, um autor uruguaio chamado Soares e um italiano, quase que concomitantemente, descreveram uma opção de tratamento seletivo, sem incluir esternocleido, jugular a ponta da parótida e o nervo espinhal acessório, né, para doentes N0. Né? Na época isso foi um marco, né? Isso foi e logo depois, né, algum tempo depois, você passou a ter a indicação do supraomoioideu para a boca, né, para os esvaziamentos seletivos para a laringe, até que finalmente você entendeu que para uma doença ou microscópica ou uma doença restrita a um linfonodo, no máximo 2, num nível mais superior, nível 1 ou nível 2, você também vai estar autorizado, se não houver um extravasamento de doença, né, você também vai estar autorizado a fazer um esvaziamento menor do que o radical, que a gente chama de radical modificado. Então, mas isso tudo só aconteceu porque houve um aumento significativo do conhecimento do comportamento biológico do câncer nesses pacientes. Então, a gente teve vários paradigmas que foram quebrados. Né? E eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui são peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Né? Falta uma peça. Pode concluir, mas falta uma peça que eu quero te perguntar nesse quebra-cabeça ainda. Pode falar? Consegui agregar. Pode falar, claro. É nessa peça que eu queria te perguntar. Na ASCO, a ASCO acabou ontem, né? A ASCO foi virtual, o Congresso de Oncologia Clínica. E um dado na sessão oral teve 2 trabalhos de cirurgia, uma envolvendo robótica, na sessão oral de cabeça e pescoço, e um envolvendo linfonodo sentinela. Então, você colocou aí o esvaziamento radical, o esvaziamento seletivo, superseletivo, mas eu queria te perguntar que, nesse dado da ASCO, do Congresso, que é um estudo francês que mostra realmente uma coisa que a gente já sabia, é a possibilidade de fazer linfonodo sentinela em câncer de cavidade oral. Mas nesse estudo ele mistura cavidade oral e orofaringe. É um estudo de não inferioridade e mostra que você pode fazer linfonodo sentinela para câncer de cabeça, para câncer de orofaringe e boca. Mas ele não fala qual é a porcentagem de um e de outro. Qual que é a sua visão do linfonodo sentinela na cabeça e pescoço? Já é a sua prática? Porque
já tem estudo para a boca, mas a orofaringe tem pouco. Mas eu queria saber a sua prática. Como é que você enxerga o linfonodo sentinela? Ai, travou. Acho que deu uma travada, hein? Tá me escutando? Ah, deu uma travada. Agora eu vou... Isso. Então, houve um estudo internacional, existe um grupo suíço, se não me engano, né, que passou a fazer linfonodo sentinela para a boca de rotina. Nós entramos num estudo multi-institucional capitaneado pela Sociedade de Cabeça e Pescoço alguns anos atrás, talvez uma década, e agora nós também estamos envolvidos num outro projeto que, se não me engano, é capitaneado pelo Kowalski, para tentar entender isso aí. Eu vou te dar a minha visão pessoal. Né? Quando se trata de boca, né, você tem uma grande possibilidade de ter a identificação do linfonodo sentinela exatamente no local que vai determinar não uma linfadenectomia simplesmente, né? Mas uma abordagem maior, que é o nível 1. Esses linfonodos estão sempre próximos do ramo marginal do nervo facial, tá? E vão determinar uma incisão que não vai ser uma incisão pequena, uma dissecção que não vai ser uma dissecção pequena, porque esse nervo tem que ser identificado, né? Para que o linfonodo possa ser retirado e para que esse nervo não sofra os efeitos de uma manipulação ou, eventualmente, até de uma lesão. Né? Então, eu, particularmente, em relação à boca, né, eu diria para você que eu tenho algumas restrições, embora a gente esteja participando desse estudo, etc, etc. Eu acho, por exemplo, o que está incorporado na nossa prática, por exemplo, é o linfonodo sentinela em determinados tumores cutâneos avançados, melanoma, né? Face do couro cabeludo, o melanoma, né? Agora, em relação à boca, né, a gente tem esse limite, viu, Aline? Que tecnicamente não é fazer efetivamente uma linfadenectomia, mas a incisão tem que ser maior, a exposição tem que ser maior, e aí, no final das contas, né, a diferença dessa abordagem para uma abordagem de um esvaziamento supra-homoioideu, tanto em termos de tempo cirúrgico, tanto em termos de morbidade e até mesmo de efeito estético, né? Essa diferença, ela, no meu entendimento, não é significativa. Né? Então, essa é uma estratégia que já aconteceu e agora parece que está voltando. Né? Eu não conheço nos Estados Unidos, por exemplo, nenhum serviço que preconize o sentinela para câncer de boca. Entendi. Entendi. E você estava concluindo, eu te cortei, você estava falando que você estava montando o quebra-cabeça, que agora a gente está. Eu te cortei, não sei. Então, a gente trabalhou durante décadas sem que o oncologista clínico se interessasse. Né? Mal comparando, né? Houve um congresso de cabeça e pescoço nos Estados Unidos, da American Head and Neck Society antiga, que era a Sociedade dos Cirurgiões. Existiam duas. Uma que era de cirurgiões gerais, que a gente fazia parte, e uma outra que era dos otorrinos. E aí foi empossado um colega mais velho. Ele é muito sagaz, uma pessoa assim, muito interessante, que é o Drew não sei das quantas. Enfim, é um colega mais velho. E o título da conferência dele, de posse de presidente da sociedade, foi nós mostramos figuras e vocês, mostram curvas. Mostrando exatamente que Mas é basicamente a apresentação do cirurgião, até então, era muito fotografia, eu fiz isso, fiz aquilo, operei isso, consegui tirar esse tumor, né? E aí chegava um oncologista clínico com tudo aquilo no papel, cálculos estatísticos e tal, e estabelecia, olha, isso não está valendo a pena.
Então, o que basicamente aconteceu foi que a gente agregou ao time de cabeça e pescoço um especialista que tinha uma maneira completamente diferente de ver a doença, né, e o que era importante entender na doença, né? Com isso tudo, várias coisas cresceram em conjunto, né? O interesse em qualidade de vida, a valorização de outros membros do time, né? O pessoal da reabilitação, tanto reabilitação fonoaudiológica quanto o pessoal da reabilitação fisioterápica, Odonto. os dentistas, as reabilitações protéticas, tudo isso cresceu. E eu diria para você que hoje, Aline, eu não consigo ver um atendimento padrão a um doente com câncer de cabeça e pescoço que não seja feito por um time multidisciplinar. Você sabe que existem países, por exemplo, na Inglaterra, né? A Inglaterra, em que a medicina é praticamente toda socializada, você só tem autorização para tratar um doente com câncer de cabeça e pescoço se ele tiver passado oficialmente por um time multidisciplinar. Se essa indicação for feita por um indivíduo individualmente, o tratamento não vai acontecer, né? Isso é fundamental, né? Assim, eu estou só cumprimentando aqui, tem um time grande de nutricionista, de dentista que está nos assistindo e também de fono. Então, assim, sem essas pessoas juntas, a gente não sabe conduzir. Queria cumprimentar também, além do Rafa Sepulcro, também o Podestá está aqui nos assistindo, tanto ele quanto a Olivia. Então, Prazer. Que você vê que as coisas são todas ao vivo, assim, a gente vai cumprimentando e vai... Bom. Doutor Dias, uma outra pergunta é a questão, como é que você enxerga assim, a questão, a gente está falando da questão de reabilitar o paciente, da importância da equipe multidisciplinar. Como é que é a sua ação, se o paciente chega debilitado do ponto de vista nutricional, tem que fazer uma cirurgia de um câncer de língua e perdeu aí 10% do peso, ou não sei quantos por cento, uma porcentagem de peso, você adia essa cirurgia? Como é que é o comportamento do cirurgião aí, até envolvendo a questão multidisciplinar? Você adia a cirurgia interna para fazer uma dieta ou faz isso com suplementação para casa? Como é que é a sua visão pré-operatória desse paciente que já chega com um grau de desnutrição para o senhor? No passado, a gente tinha inúmeras restrições a oferecer para o paciente o que hoje a gente entende como sendo a via alternativa de alimentação mais prática, mais efetiva, que é uma gastrostomia, seja ela endoscópica ou feita pelo radiologista, ou, no final das contas, ou até uma gastrostomia convencional, né? Os benefícios da gastrostomia, né, para o paciente, a praticidade da gastrostomia é muito grande. Então, todas as vezes que eu tenho um paciente e os nossos pacientes são avaliados pelo nosso time de nutrição, em que eu tenho a necessidade de fornecer a ele as calorias e as proteínas que estão faltando, né? Esse paciente ele vai ser submetido primeiro à colocação de uma via alternativa de alimentação e depois seguir pelo menos durante 15 dias uma dieta, enfim, prescrita pelo nutricionista, pela nutricionista, né, para ter um pouco mais de condição de ser submetido ao tratamento cirúrgico e o que vem depois, né? A terapia, ou a quimioterapia. Certo. É isso. Então, você adia realmente a cirurgia para nutrir. Sim. E agora, passando, a gente já tem aí, faltamos 15 minutos para o final. Uma pergunta também mais geral. Como é que é, do ponto de vista de cirurgia, a visão do cirurgião brasileiro, porque o oncologista tem isso, né? O oncologista americano ele tem um comportamento, o canadense ele tem outro, o europeu tem outro, e os brasileiros seguem muito, às vezes, dependendo da área, mais americano, mais europeu, dependendo da área. O cirurgião também tem isso, assim, o brasileiro, ele segue mais uma tendência mais americana, mais europeia? Como é que é essa visão?
Olha, Aline, não tem dúvida, né, de que o, enfim, a nossa inspiração, na maioria das vezes, né, é da medicina norte-americana, que é a que nós temos mais contato e tudo mais. Mas eu não diria que o cirurgião brasileiro segue os preceitos e os conceitos do cirurgião americano, né? Nós somos muito mais cirúrgicos do que os americanos, né? Então, eu citei para você várias técnicas cirúrgicas, né? Que o cirurgião de cabeça e pescoço norte-americano ele não oferece mais. Cirurgia near total, a própria supracricoide. Eu te confesso que eu não sei mais, ou não sei quem nos Estados Unidos oferece isso para os pacientes. Em contrapartida, né, na Itália você tem uma quase que exclusividade no tratamento desse tipo de câncer com cirurgia. Na França, acredito que seja bastante semelhante. Tá? O que eu pude ver durante a minha vida toda foi que em qualquer instituição, em qualquer instituto, você tem uma espécie de um equilíbrio de forças, né? Em que muitas vezes você tem um setor de radioterapia que tem uma projeção maior do que o setor de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, você observa que nessas instituições, o que predomina são as indicações não cirúrgicas para determinado tipo de tumores. Então, por exemplo, aquele grupo de Gainesville, na Flórida, do Ronald Million, escreveu o livro, que é assistente dele, acho que é Mendelssohn. Você tem grupos em que a radioterapia ela, praticamente ela domina a especialidade. No MD Anderson sempre foi assim, primeiro com o Fletcher, depois com o Peters, depois com o Anke, que é assistente do Peters. Você tem uma radioterapia muito forte, muito presente, muito atuante, né? E isso acaba desequilibrando um pouquinho a balança. Eu não estou dizendo com isso que as nossas radioterapias, os nossos serviços não sejam atuantes, né? Mas nesses lugares, né, havia uma espécie de um equilíbrio de forças, né, em que muitas vezes os tratamentos ou as indicações de tratamento não cirúrgico se colocavam à frente dos tratamentos cirúrgicos. Então, eu diria que nesse ponto a gente não segue à risca o que o cirurgião de cabeça e pescoço norte-americano pensa. Não. Entendi. E agora, em relação a... Vamos falar um pouquinho de vírus. Primeiro, uma pergunta que hoje em dia a gente sabe que HPV é uma epidemia. HPV, né, causando câncer de orofaringe, câncer de garganta, para quem, né, é leigo, é uma epidemia em algumas partes do mundo, principalmente Estados Unidos, Suécia, Inglaterra também tem alta incidência. No Brasil, isso está aumentando, a gente vê no público 20% dos cânceres de orofaringe, HPV positivo, mas no privado, bem mais alta essa taxa. E a pergunta sobre HPV, ela é nesse sentido, mudou a sua visão como cirurgião, assim, a sua atuação no paciente HPV positivo? O que mudou nesse paciente HPV positivo? Só deixar, antes disso, eu tenho uma pergunta que a Raimunda fez para a gente, que é se você faz esvaziamento cervical de rotina para ter 1 e T2 de língua, independente da parte da língua. Faço. Então, depois, antes do HPV, vamos responder a Raimunda primeiro. Desculpa, Raimunda. Passo. Existem... essa foi basicamente a minha tese de doutorado, né? Tentar correlacionar fatores clínicos, demográficos, histopatológicos e um fator molecular que na época estava na moda, que era o P53. Isso. Para tentar identificar alguma coisa que dissesse para a gente qual o tipo de tumor T1, já que T2 a gente teve que interromper um protocolo de
de esvaziamento em um estudo prospectivo, randomizado, coisa e tal, porque o número de pacientes com T2 que tinham linfonodos positivos no braço que esvaziava era praticamente proibitivo que você continuasse esse seu protocolo. E eu me concentrei em T1. E o que foi que aconteceu no T1? A gente achou vários fatores significativos na análise univariada, mas na análise multivariada, o único fator que apareceu como fator independente de metástase linfática, ou para predizer metástase linfática, foi a invasão microvascular ou linfovascular. Mas esse é um dado que você só tem depois que você opera o doente. Mas o que foi mais importante do que isso, quer dizer, quando a gente colocou todo mundo junto, quem esvaziou e quem não esvaziou e ficou observando, né? Os doentes que não esvaziaram e que a gente observou e que desenvolveram a doença clínica no acompanhamento junto com os que tinham linfonodo positivo, né? Deu um total de mais ou menos 24,5% de todos os pacientes. Quer dizer, um percentual que nos obriga a atuar, né? A indicar o tratamento, né? Um outro dado que existe na literatura, eu tenho a impressão que só os colegas da Holanda têm outros resultados, né? Têm resultados melhores. Mas uma vez que você tem um doente e que você optou por observar o pescoço, né? Ele era N0, podia ser um T1 ou T2, o que quer que seja. A partir do momento que ele é um N1, né? Mesmo que você faça um esvaziamento radical, mesmo que você faça a radioterapia no pós-operatório, a chance desse doente, com uma doença inicial que girava em torno de 84% em 5 anos, vai cair para 30 e poucos por cento. Então, no nosso serviço, T1 de língua, independente da localização na língua, é indicação de esvaziamento eletivo ou profilático. E a pergunta foi do Sebastião Porfírio do Maranhão, e ele já até te agradeceu aqui. Não foi Raimunda, não sei. E só para complementar isso, porque é importante falar, porque na ASCO, né, no Congresso Americano de Oncologia Clínica, que é o maior congresso de oncologia do mundo, há 3 anos atrás, teve um estudo na plenária da ASCO, cabeça e pescoço, raramente plenária, né, que é do tratamento cervical seletivo, que foi para inclusive, né? Então, eu acredito com um número enorme de pacientes em que o colega indiano ele provou o quanto era importante a indicação do esvaziamento eletivo não terapêutico. Fazer o resgate, você piora o prognóstico do paciente. Está na New England, se não me engano, de 2015. É de uma ASCO de 3 anos, 5 anos atrás, então. Então, e voltando, então, à pergunta do HPV, nós temos 7 minutos. Eu queria que você falasse de HPV, o que mudou na sua visão como cirurgião, e depois eu queria que você complementasse, antes da gente finalizar, o que o Covid mudou. Claro, a área de cabeça e pescoço é a área mais, sem dúvida nenhuma, que o coronavírus mudou a rotina. Queria saber do Dr. Fernando Dias, qual foi a sua mudança, se você cancelou o consultório, como é que foi isso, cirurgias, se você já tomou, quais medidas, se você já voltou. Fala aí do HPV e depois do corona. Então, o primeiro HPV, isso foi uma mudança importante de paradigma, quer dizer, pela primeira vez a gente passou a dar importância a um fator biológico com papel no processo de carcinogênese e, além disso, dentro da tua perspectiva de prognóstico do doente, né? Suscitando aquilo que está sendo discutido agora, e que eu acho que foi discutido esse ano na ASCO, né? Os primeiros resultados dos protocolos de diminuição de intensidade de tratamento para doentes HPV positivo, né? Ele mudou a minha visão de várias coisas, quer dizer, ele foi o carro-chefe da cirurgia robótica. A partir daí, a gente pôde entender várias coisas baseado no entendimento ou no conhecimento do laudo histopatológico dos doentes, quem tinha linfonodo positivo, quantos linfonodos eram, quem tinha extravasamento, né? O extravasamento sendo avaliado se é um extravasamento mínimo, que tem um comportamento biológico semelhante ao linfonodo positivo sem extravasamento, ou extravasamento maciço, que aí sim
tem implicações prognósticas importantes, determina o tratamento adjuvante com rádio, com químio, etc., etc. Mas ele também fez a gente pensar no retorno de uma estratégia que, na minha cabeça, sempre fez sentido, que é a tentativa de tratamento de um doente com doença avançada ou moderadamente avançada, né, com quimioterapia neoadjuvante. Né? Até com a perspectiva do entendimento do papel disso, né, como uma forma de predizer a resposta do paciente ao tratamento. Nós temos um grupo interessante, no INCA e fora do INCA, de tumores que não eram adequados. Pode cortar que o Instagram nos derruba, então a gente tem que finalizar em 3 minutos e meio, porque então, o Instagram não... Então, vamos embora. Ele não a gente nos derruba. Essa estratégia ela fez com que a gente começasse a pensar em tratar diferente esses doentes moderadamente avançados, com quimio neoadjuvante, né? A doença praticamente desaparece do sítio primário do pescoço, operar com robô, né? E na maioria das vezes os laudos histopatológicos estão mostrando para a gente que ou tem muito pouca doença microscópica, né? Ou eventualmente não tem doença, né, nesses doentes HPV. Então, essa é a minha primeira perspectiva. Em relação ao Covid, para a gente não perder o nosso horário, eu não fechei meu consultório. Quem fechou foram os doentes que têm receio de ir ao consultório, meu e de todo mundo que eu conheço. Né? Dentro da instituição pública, né, foi procurada uma estratégia, né, para preservar os doentes internados da contaminação com outros pacientes que internavam positivos para o Covid. Né? Mas, primeiro, a falta de um exame que possa, em tempo rápido, te determinar quem está positivo e quem está negativo, com toda certeza. Né? A chegada de doentes dentro de um sistema que obriga a instituição pública a atender todo mundo e impede que você faça esse tipo de triagem, digamos assim, comprometeu a instituição como um todo, né? Contaminando outros pacientes, contaminando pessoas da área médica e não médica, a ponto de setores terem que ter sido fechados por falta de pessoas para trabalhar. Né? Então, o que a gente está vendo hoje? Né? A gente está vendo hoje, principalmente em iniciativa privada aqui no Rio de Janeiro, a construção de estratégias, verdadeiros cinturões de triagem, na tentativa de manter determinados hospitais ou clínicas afastados de qualquer doente com suspeita do Covid ou portadores do Covid, com áreas de atendimento externas, em que o doente vai ser identificado. Se ele for identificado, ele vai ser mandado para um outro hospital. Né? Mas o impacto disso, dentro da nossa especialidade, que é o que eu posso falar, foi tremendo. Né? Nós tivemos doentes que se contaminaram durante a internação e complicaram pela contaminação e pela doença, e não pela cirurgia, né? Com desfechos terríveis, né? E que nos obrigou a tentar recriar uma forma de oferecer para esses doentes a cirurgia segura. Porque o dilema, você sabe, é o seguinte, né? Se você tem um doente com uma doença avançada, que tem chance de ser operado hoje, né? Se ele tiver que esperar 30 dias para poder ser operado, essa doença não é mais cirúrgica e a tua chance de controlar e de eventualmente curar. Fernando, nós temos 15 segundos para eu fechar. Sim. Então, eu queria te agradecer muitíssimo pelo seu vasto conhecimento. Obrigada a todo Obrigado. mundo. Ano que vem a Obrigado gente tem lá para falar de disfagia e a reabilitação vocal. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço a todos, gente. Beijinho para você.